Bem-vinda de volta ao programa. Hoje estamos acompanhados por Jennifer Kavanagh, pesquisadora sênior e diretora de análise militar na Defense Priorities, além de professora adjunta no Centro de Estudos de Segurança da Universidade de Georgetown. Muito obrigado por participar do programa. Muito obrigado por me receber. Você escreve extensivamente sobre a mudança na política externa dos Estados Unidos, explorando os argumentos a favor de uma retração, ou pelo menos de uma redução, em certa medida, da presença na Europa e no Oriente Médio, com um foco maior no próprio país. Acho esses argumentos muito interessantes, porque muitas dessas ideias se enquadram na abordagem tradicional americana, anterior à Segunda Guerra Mundial, de equilíbrio offshore. Ou seja, incentivar um equilíbrio de poder na Europa e na Eurásia e fazer com que os Estados Unidos recuem para fortalecer sua própria base. A suposição sempre foi que uma presença externa excessiva acabaria envolvendo os Estados em conflitos, esgotando seus recursos e, em última instância, incentivando outros a se equilibrar contra os Estados, em vez de entre si. Portanto, é um trabalho muito interessante. E isso também é um bom indicativo de para onde o pensamento estratégico dos Estados Unidos está, ao que parece, retornando. Você voltou recentemente de uma viagem à Ucrânia, onde se reuniu com alguns altos funcionários do governo ucraniano e obteve percepções sobre a situação política, militar e de inteligência por lá. Eu gostaria de saber se você poderia compartilhar algumas de suas conclusões em relação ao pensamento que agora vemos em Kiev. Porque, novamente, a guerra continua a escalar, e há agora um certo reconhecimento de que um colapso pode ocorrer, a menos que estejamos caminhando mais uma vez em direção a um acordo de paz. A proposta de paz sobre a mesa certamente não é muito atraente para a Ucrânia. Mas um bom ponto de partida é como a elite política e a inteligência militar estão avaliando o progresso da guerra. Acho que é um pouco como uma tela dividida. Por um lado, as coisas estão claramente bastante graves e há muito medo em relação ao inverno que se aproxima. A Ucrânia enfrenta várias restrições e as pessoas com quem conversamos, tanto no governo quanto ex-integrantes e pessoas de fora do governo, foram bastante francas conosco sobre algumas dessas limitações. Uma delas é a defesa aérea. Algumas das pessoas com quem falamos sugeriram que resta apenas alguns meses de interceptores de defesa aérea. A capacidade da Ucrânia de interceptar mísseis balísticos caiu caramba e até mesmo a capacidade de interceptar drones agora está reduzida. Ao mesmo tempo em que os ataques da Rússia estão se tornando mais complexos e difíceis para a Ucrânia lidar, o país enfrenta uma escassez justamente dos interceptores de que precisa para deter esses mísseis. Isso tem implicações não apenas para alvos militares, mas também para a infraestrutura civil. Já vimos a Rússia atacar sistemas de energia e de abastecimento de água em várias cidades. De fato, enquanto estávamos lá, Kiev ficou sem energia e água em grande parte da cidade. Esse é um dos fatores. O segundo é a questão do efetivo. Uma pessoa com quem conversamos nos disse que quem ainda não serviu não quer servir, e isso realmente limita a capacidade de continuar abastecendo a linha de frente com pessoal militar, onde já há grandes carências. E então há a situação na linha de frente, que também é bastante difícil. Além da escassez de pessoal, a Rússia agora conquistou vantagem no uso de drones. Assim, essas zonas de morte que a Ucrânia usava para, de certa forma, congelar as linhas de frente já não são tão eficazes, porque a Rússia agora tem essa vantagem em inovação e quantidade de drones. Portanto, de modo geral, há muita pressão. E há um reconhecimento, acredito, de que o país precisa de um cessar-fogo. Mas ainda não há vontade de ter um. Ninguém quer um cessar-fogo. E acho que há 3 fatores principais que estão limitando a capacidade de realmente avançar em direção a um cessar-fogo. Os primeiros são os limites políticos. Como você sugeriu, o acordo em discussão não é muito atraente.
É realmente difícil vendê-lo ao público ucraniano, abrir mão de território, abrir mão da adesão à OTAN, sem ter algo concreto para mostrar após anos de guerra. Então, o que eles buscam são promessas de adesão à União Europeia e garantias contínuas de segurança, embora haja dúvidas sobre como isso realmente se concretizaria. Talvez possamos voltar a essa questão mais ampla depois, mas eles precisam de algo para apresentar ao público. E tudo isso está acontecendo sob a sombra da crescente pressão sobre Zelensky para realizar eleições e da preocupação sobre o que isso significaria, junto com as disputas políticas dentro do país. O segundo fator principal é que, de modo geral, as pessoas com quem conversamos pareciam sugerir que qualquer tipo de acordo seria temporário, que o objetivo da Rússia é ver a Ucrânia como um estado vassalo e que continuariam pressionando por isso. Mesmo que assinassem um acordo agora, ele não duraria. Portanto, há uma falta de disposição ou talvez de interesse em negociações, porque qualquer tipo de acordo parece colocar a Ucrânia em risco existencial. Sabe, continuamos lutando agora ou lutamos novamente no futuro? Essas são, acredito, as principais escolhas como eles as veem. E esses são dois pontos fundamentais. O terceiro é que há uma verdadeira desconexão entre a Ucrânia, o que se pensa em Kiev, sobre como Washington enxerga esta guerra, e o que Washington realmente pensa a respeito. Acho que você viu um pouco disso acontecer na sexta-feira. Em Kiev, ouvimos que eles sentiram que haviam conquistado Trump, que ele achava que eles estavam vencendo. Em Washington, o clima não é esse. E isso não é apenas culpa da Ucrânia. Acho que a Europa e Washington alimentaram esse tipo de pensamento mágico na Ucrânia. Para mim, a ameaça dos Tomahawks nunca foi real. Sempre foi um jogo. E mesmo assim, a Ucrânia acreditou que era real. Então passamos semanas falando sobre Tomahawks quando deveríamos estar falando sobre defesa aérea ou outras questões. Acho que essas três barreiras ainda impedem qualquer progresso real em direção ao que poderia ser considerado um acordo viável, ou qualquer tipo de pacote de cessar-fogo que permitisse negociações genuínas. Isso é interessante. A preocupação de que seja algo temporário, porque é mais ou menos o que se ouve de Moscou também. A preocupação deles é que o que o Ocidente está propondo também seria temporário, como um cessar-fogo, por exemplo, para que possamos rearmar os ucranianos. E bem, parte-se do pressuposto de que, no fim das contas, se tivermos um exército ucraniano à nossa disposição, com centenas de milhares de homens que possam sempre lançar mísseis contra a Rússia, isso seria um procurador demasiado atraente para ser abandonado. É assim que eles pensam. Então, acho que é por isso que os russos também dizem que não querem nenhum cessar-fogo, a menos que venha acompanhado de um acordo político claro. Caso contrário, isso é apenas você sabe, vamos nos reagrupar e lutar contra eles novamente em alguns anos, se não em alguns meses. Mas quanto a isso, se eles realmente reconhecerem que as coisas parecem estar desmoronando, e vemos um pouco disso também nas linhas de frente, para quem observa apenas o dia de hoje, Pokrovsk, a parte sul mais ou menos caiu, o que é um território enorme, aliás. E Kupiansk também parece estar indo pelo mesmo caminho muito rapidamente. Há uma necessidade de encontrar a paz. Mas como você disse, é muito difícil, imagino, convencer o público disso. Então, o que é que eles estão imaginando, afinal? Porque, como você disse, se o motivo pelo qual eles querem um cessar-fogo é que as coisas estão indo mal, então, em certo nível, também precisa haver o reconhecimento de que o lado perdedor não pode ditar os termos de um acordo de paz. Então, em que pontos você acha que eles estão dispostos a fazer concessões? E em quais áreas você acha que as linhas vermelhas estão, digamos, cimentadas, onde eles não podem ceder, mesmo que quisessem? Imagino que também existam diferentes facções políticas dentro da Ucrânia. Então é isso. Essa é a minha pergunta. Onde podemos encontrar as concessões?
Acho que as linhas vermelhas são, pelo menos como me explicaram, primeiro, eles precisam ter adesão à União Europeia. Eles reconhecem que a adesão à OTAN está fora de questão, mas não estão dispostos a dizer isso publicamente até que tenham, bem, alguns já disseram publicamente, mas para abrir mão disso oficialmente, querem garantias de segurança que ainda não têm, pelo menos não de forma satisfatória. E então, nada de limites para suas forças armadas. Essa é uma linha vermelha. Eles não estão dispostos a aceitar restrições quanto ao tamanho de seu exército ou de seu arsenal, tipos de capacidades, número de armas, coisas assim. Basicamente, todos com quem conversei apontam essas como as 3 principais linhas vermelhas. Acho que há um reconhecimento, como eu disse, de que a adesão à OTAN está fora de questão, mas ainda há esperança de algum tipo de garantia de segurança. Você ouviu isso de Zelensky na sexta-feira, quando repórteres perguntaram a ele, ele não estava disposto a desistir da adesão à OTAN, mas realmente se concentrou nas garantias de segurança. A OTAN é a melhor, ele disse, mas havia outras garantias de segurança que eles poderiam estar dispostos a considerar. Acho que eles reconhecem que não vão recuperar as fronteiras de 1991. Eles não vão reconquistar o território que perderam desde 2022. Mas desistir, como se retirar de territórios que não perderam militarmente, acho que isso também está fora de questão. E para mim isso parece bastante razoável. Não há realmente precedente para a escala de retirada que a Rússia está pedindo. Mas, para mim, sabe, acho que há muito que os Estados Unidos e a Europa poderiam fazer para facilitar isso. Existem concessões que os Estados Unidos e a Europa poderiam fazer que dariam à Rússia algumas das vantagens políticas que ela busca, reduziriam o foco no território e permitiriam mais flexibilidade em relação às capacidades militares. Especificamente, tirar a adesão da Ucrânia à OTAN da mesa é algo que os Estados Unidos e os aliados da OTAN poderiam fazer, o que os Estados Unidos já fizeram, mas outros aliados europeus muitas vezes não estiveram dispostos a fazer. E, em segundo lugar, realmente discutir o fechamento completo da porta aberta da OTAN e o fim de qualquer expansão adicional da aliança. Acho que, veja bem, a Europa já enfrenta desafios suficientes apenas tentando se rearmar para proteger o território atualmente sob o guarda-chuva da OTAN. Não acho que alguém acredite seriamente que expandir o território que precisa ser defendido seja uma boa ideia neste momento. Então, me parece que isso não deveria ser algo tão politicamente tóxico. E se os Estados Unidos e outros aliados da OTAN estivessem dispostos a discutir isso com Putin e seu círculo próximo em negociações, isso poderia potencialmente aliviar parte da pressão sobre a Ucrânia. Portanto, em vez de alimentar falsas esperanças de mísseis e coisas do tipo, se a Europa e os Estados Unidos realmente quiserem ajudar a Ucrânia, a melhor coisa a fazer seria fazer concessões que possam reduzir o que a Ucrânia acabará tendo que ceder. Acho que seria difícil, como você disse, para Zelensky, mesmo sabendo que não pode haver adesão à OTAN, é muito difícil para ele tirar isso da mesa por conta própria. Mas, como você sugere, não há realmente necessidade de a Ucrânia fazer isso. Na verdade, eu diria que os russos prefeririam que o fim da expansão da OTAN viesse de um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia, porque, sabe, amanhã poderia haver um novo governo na Ucrânia que mudasse de ideia novamente, como já aconteceu. Então E você precisa de mais do que apenas os Estados Unidos, certo? Porque em 3 anos e meio, 4 anos, haverá um novo governo norte-americano e esse governo também pode mudar de ideia. Então seria necessário ter os Estados Unidos, mais pelo menos alguns aliados da OTAN, dispostos a assumir o compromisso de que isso não vai acontecer.
Bem, se esta guerra diz respeito ao colapso da arquitetura de segurança europeia e o conflito territorial é uma consequência disso, parece que esta é a área pela qual você gostaria de começar. Mas, em algum momento, até o general Kellogg fez algumas indicações em relação à CSCE, argumentando que um acordo político talvez tivesse que incluir algo como interromper a expansão da OTAN para a Geórgia e a Moldávia. Achei isso interessante. Ele não repetiu isso desde então, mas isso pode não significar que os americanos tenham abandonado a ideia, apenas que eles não querem, imagino, mostrar todas as suas cartas. Mas se essa fosse uma possibilidade, novamente, isso atingiria o cerne do conflito. E então, poderia haver algumas concessões territoriais por parte dos russos. Parece meio previsível que eles encontrariam alguma flexibilidade na questão territorial em áreas que não controlam atualmente. Estou pensando em Zaporizhia e Kherson. Talvez estivessem dispostos a não reivindicar as partes que não estão ocupando. Mas Donbás é uma área mais sensível. Eles já têm Luhansk, mas Donetsk. Você acha que os russos estariam dispostos a ceder nisso? Não parece que queiram que fique sob controle ucraniano. Pela sua impressão, houve alguma conversa sobre se os russos, já que também capturaram território nas regiões de Sumy e Kharkiv, poderiam considerar uma troca, devolver essas áreas em troca de Donetsk? Ou isso está completamente fora de questão? Acho que isso dependeria um pouco de quanto território estamos falando, porque qualquer tipo de troca de terras teria que ser mais ou menos equivalente. Pelo que entendo até agora, as propostas em discussão fariam a Ucrânia ceder muito e receber de volta apenas uma quantidade muito pequena, o que me parece bastante irrealista. Mas, sobre a questão territorial, fico me perguntando, se o acordo fosse realmente bom para a Rússia e eles conseguissem algumas das grandes concessões políticas que desejam, será que eles desistiriam de tudo por causa do território? Ou poderia haver alguma margem para compromisso? Por exemplo, tem havido muita conversa sobre a criação de uma zona desmilitarizada. Acho que quase todo mundo concorda que deveria haver algum tipo de zona desmilitarizada. Talvez parte desse território se torne a zona desmilitarizada, certo? E então cada lado concorda que essa área é desmilitarizada ou aceita que parte de seu território ainda está ocupada pelo outro. Então eu fico pensando, talvez não hoje, mas talvez em 6 meses, quando os avanços militares forem ainda mais lentos. Talvez não faça sentido para a Rússia abrir mão de suas exigências agora, porque ainda está ganhando no campo de batalha. Mas em algum momento o acordo pode ser tão bom ou bom o suficiente que um compromisso territorial se torne possível. Quer dizer, acho que a Rússia reconhece que esta administração provavelmente é mais favorável a ela, disposta a lhe oferecer, neste governo dos Estados Unidos, um acordo melhor do que a maioria dos outros na história, e talvez até melhor do que o próximo, porque não sabemos como ele será. Então, em algum momento, fará sentido buscar um acordo político, porque alcançar apenas os objetivos territoriais sem atingir as metas políticas nos deixa naquela situação de que falávamos no início, em que não abordamos realmente as causas profundas, e a probabilidade de uma Ucrânia rearmada ou de uma recorrência desta guerra é muito maior. Não, você provavelmente está certo nesse ponto. Sim, muito mesmo. Porque, bem, para os russos, acho que a principal preocupação deles após a Guerra Fria não era apenas terem ficado presos a um status quo mais desfavorável. Era que nenhum novo status quo foi oferecido. A segurança na Europa passou a significar apenas a expansão gradual da OTAN cada vez mais próxima de suas fronteiras. Então, depois de 30 anos tentando chegar a um acordo sobre uma arquitetura de segurança pan-europeia mutuamente aceitável, se isso for algo que possa ser oferecido por Trump, sabendo que nenhum outro presidente americano ofereceria algo parecido no futuro, é difícil imaginar que eles estariam dispostos a jogar tudo isso fora por causa, bem, essencialmente de Sloviansk e Kramatorsk. Mas, novamente, parece que o principal descontentamento dos russos é duplo.
É a questão geoestratégica, ou seja, a incursão da OTAN na Ucrânia, que eles nem sequer aceitariam como uma adesão de fato. Ou seja, não pode haver tropas da OTAN na Ucrânia. Mas o segundo ponto é o que costuma ser chamado de desrussificação, que se manifesta nessas leis linguísticas, na supressão cultural, na opressão religiosa e nas restrições à mídia política. Quero dizer, acho que eles enquadram isso de forma muito, talvez absolutamente, sob a ideia de desnazificação, o que significa que todos os elementos de bandeira, todos os elementos antirrussos, precisam ser completamente eliminados. Mas entre uma purga completa e não fazer nada, novamente, há uma gama de coisas que se pode fazer. Mas, do lado ucraniano, há alguma disposição, por parte da liderança com quem você conversou, de reconsiderar algumas dessas leis, digamos, mais severas contra os falantes de russo? Bem, sabe, acho que parte disso será resolvida pelos esforços da Ucrânia para ingressar na UE, porque algumas dessas questões simplesmente não atenderão aos padrões políticos e econômicos da União Europeia. A Ucrânia terá que realizar novas eleições e lidar com algumas dessas leis e questões relacionadas a minorias. E eu realmente acho que há uma disposição para chegar a um compromisso nesse sentido, em muitas dessas questões, e para tratar de alguns desses direitos das minorias e outros tipos de problemas. Então, acho que esses provavelmente serão os principais pontos de impasse. Acredito que há espaço para algum tipo de compromisso aí. Além disso, esses são os aspectos mais difíceis de alcançar militarmente e onde mais precisamos de negociações. Por isso, acho que se fala menos sobre esses pontos do que sobre muitas outras questões, porque ainda nem chegamos a negociações sérias com as pessoas sentadas e discutindo os detalhes. Sim. Bem, é como aconteceu com os Estados Bálticos. Disseram a eles também, quando ingressaram na União Europeia há mais de 20 anos, que por causa dos padrões de direitos humanos dentro da UE, teriam que conceder direitos básicos, direito ao voto, direito de trabalhar no governo, direitos linguísticos, tudo isso, porque haviam se juntado à UE. Mas então, 20 anos depois, dizem, especialmente agora, considerando os últimos 3 anos, que a UE é vista, pela sua própria definição, como uma União Europeia geopolítica, o que significa muito anti-russista em si sente. Estou apenas pensando que grande parte do Kremlin provavelmente não vê mais a UE como qualquer tipo de garantidora dos direitos humanos. Mas você provavelmente tem razão. Acho que o ponto mais difícil é a questão da neutralidade e, claro, as questões territoriais. É difícil entender o lado ucraniano porque eles ponderam sua posição por boas razões. Toda essa guerra é uma ameaça existencial. E se eles jogarem suas cartas de forma muito aberta, já estarão se tornando vulneráveis internamente, imagino. Mas até que ponto a liderança política ainda fala abertamente sobre isso? Quer dizer, acho que eles foram bastante honestos, mas eu voltaria a um ponto que mencionei antes, que é o fato de eu não sentir que eles tinham uma boa noção do que estava acontecendo em Washington, D.C. Achei que a avaliação deles sobre onde estava o apoio político nos Estados Unidos para uma nova ofensiva ucraniana era equivocada. A interpretação deles de que Trump estava do lado deles também era equivocada. E as expectativas sobre o que essa próxima reunião nos Estados Unidos poderia oferecer estavam completamente fora de sintonia com o que eu esperava. Para mim, isso era realmente importante, porque se eles não estão entendendo o ambiente político e acreditam que Trump e os Tomahawks realmente estão na mesa, que Trump realmente quer que eles iniciem outra ofensiva, que é apenas uma questão de tempo até a economia russa entrar em colapso. Então, isso é uma leitura seriamente equivocada. Muitas dessas narrativas baseadas em pensamento mágico parecem impedir um progresso real em direção a uma consideração séria da situação pós-guerra. Houve uma certa dificuldade em fazê-los falar sobre, ou melhor, em distinguir entre o que precisam agora para continuar lutando e o que precisarão depois da guerra.
No momento, o foco é muito no dia a dia. Sabe, será que conseguimos defesa aérea suficiente, munição suficiente, pessoal suficiente para aguentar até o próximo mês ou até o inverno? E é basicamente até aí que eles pensaram. Acho que isso é importante. Para mim, essa é uma estratégia arriscada, porque sempre achei que o melhor acordo que a Ucrânia conseguiria provavelmente seria em 2022. E a cada dia que passa, o acordo piora. Então, em vez de continuar com esse lento esgotamento, seria muito melhor continuar negociando a partir de uma posição em que ainda tenham alguma força. E aqui acho que eles realmente teriam os Estados Unidos ao seu lado, sabe? Acho que você viu Trump em que vitórias deles seriam forçados a terceiras representar do estante de Donetsk e apoiava a ideia de paradas da linha de reconhecimento. E se Trump quisesse jogar a Ucrânia debaixo do ônibus e forçá-la a algum tipo de capitulação, ele já teria feito isso. Mas ele não fez, porque a repercussão política seria muito ruim para ele. Então, se a Ucrânia adotasse uma abordagem diferente e dissesse, ok, estamos prontos para fazer essas concessões difíceis, mas aqui está o que precisamos de vocês. Precisamos de um compromisso de que vocês nos ajudarão a nos armar com armas defensivas para que possamos nos tornar o porco-espinho de aço, garantindo nossa segurança no futuro. Precisamos que vocês façam a Europa realizar X, Y e Z. Acho que o governo estaria muito aberto a essa abordagem. Essa não foi a abordagem adotada na semana passada, e acho que isso é lamentável. Sim, esse é um tema interessante. Mas como eles, dentro da Ucrânia, veem quais garantias de segurança precisam? Além disso, há claramente uma competição de segurança aqui, no cerne da questão. Ou seja, eles também reconhecem as garantias de segurança exigidas pelos russos? Ou veem isso mais como uma competição indireta? Porque quando falamos em porco-espinho de aço, do lado russo, eles veem qualquer esforço para transformar a Ucrânia em uma grande Israel, ou nesse porco-espinho de aço, como algo voltado contra a Rússia. Eles não necessariamente veriam isso como algo defensivo. Então, novamente, é por isso que eles exigiriam, por exemplo, limites muito rigorosos. Não aceitariam nenhuma garantia de segurança que colocasse tropas da OTAN ou qualquer presença militar no terreno. Mas, além disso, os russos exigiram uma desmilitarização completa, o que eu presumo que esteja novamente em um espectro, desde não haver soldados de forma alguma até possuir capacidades militares muito poderosas. Mas parece que deveria ser possível chegar a um acordo em algum ponto intermediário. Você teve alguma impressão de onde isso poderia estar? Quero dizer, de quantas garantias de segurança eles precisariam e como veem isso em relação às exigências de segurança dos russos? Porque, novamente, sempre que você conversa com pessoas em Moscou, a visão delas é que entraram nessa guerra, já há 3 anos e meio, para impedir a incursão da OTAN na Ucrânia e que qualquer acordo de paz que traga mais presença da OTAN para a Ucrânia anularia esse propósito. Então, eles meio que descartam essa ideia por completo. Sim, acho que é uma questão realmente importante. Quero dizer, sobre a questão das forças da OTAN dentro da Ucrânia após a guerra, para mim isso é algo inviável. Isso não vai acontecer, porque a Rússia preferiria continuar lutando a permitir exatamente o resultado que iniciou a guerra para evitar que esse fosse o status quo do pós-guerra. Acho que ninguém na Ucrânia está realmente disposto a admitir oficialmente que isso não vai acontecer. Eles ainda falam sobre a força de garantia e a coalizão dos postos, mas acho que há um reconhecimento de que a força de garantia não será composta por 100 mil soldados europeus. Acho que, na verdade, para eles, o maior valor da força de reforço é como um sinal de compromisso, de que não estão sozinhos. Sabe, na Ucrânia há essa sensação de que a Rússia quer transformar o país em um vassalo. Então, a situação pós-guerra precisa vincular institucionalmente a Ucrânia ao Ocidente. E isso não precisa ser militar. Pode ser por meio da União Europeia.
Mas eles buscam laços institucionais reais. Mesmo que fosse apenas uma bota no chão da Ucrânia, isso já seria um sinal para eles. E voltando à questão do Tomahawk por um instante, eles disseram que conseguir apenas um Tomahawk, mesmo que não pudessem dispará-lo, já seria suficiente, porque seria um sinal de apoio dos Estados Unidos. Então, eles estão procurando por esses sinais tangíveis de que ainda estão ligados ao Ocidente. Agora, há um reconhecimento, eu acho, de que essa força de reafirmação não vai se concretizar. Havia muito ceticismo de algumas pessoas em relação à coalizão dos dispostos, questionando onde eles estavam, por que não se ouvia falar deles há vários meses. Embora eu tenha notado que, depois da reunião de sexta-feira, eles reapareceram, o que foi interessante. Mas a disposição deles desarmar retorno. Se vocês não podem nos dar tropas, então precisamos de armas e precisamos de financiamento. Quando se trata da Europa, porém, houve uma decepção real. Havia a sensação de que a Europa não havia realmente cumprido seus compromissos em relação a armamentos ou financiamento, que após o início de 2026 não haveria dinheiro para apoiar a Ucrânia se não utilizassem os ativos congelados, e uma preocupação de que acabariam ficando meio que sozinhos. Então, acho que, no mínimo, eles precisam de um compromisso financeiro e de um compromisso com o fornecimento de armas. Agora, quanto à questão de como eles veem as preocupações de segurança da Rússia ou suas exigências de garantias de segurança, houve uma relutância real em admitir que qualquer uma das preocupações da Rússia fosse legítima, ou em reconhecer que, como força militar mais forte no momento e o país em vantagem, se a Rússia teria veto sobre alguma das condições do acordo de paz. E que as preocupações de segurança da Rússia precisavam ser levadas em conta, porque se não fossem, basicamente estaríamos assinando um novo conflito. Então acho que existe um espaço ali no meio. Sabe, desmilitarização, pelo menos pelo que entendi conversando com pessoas na Rússia, pode não significar ausência total de forças armadas. Significa um exército defensivo. Então há certas linhas vermelhas, coisas como aeronaves de combate e de alerta antecipado, radares de defesa aérea de longo alcance e mísseis de ataque de longo alcance. Essas são as grandes questões que, acredito, a Rússia definiu como linhas vermelhas. E para mim, em um cenário pós-guerra, acho que é fácil dizer que não haverá mais transferências ocidentais de aeronaves de combate ou de alerta antecipado. Isso é algo com que o Ocidente poderia concordar. O mesmo vale para mísseis ocidentais de ataque de longo alcance. A Ucrânia não poderia fabricar as próprias aeronaves. Então estamos falando aqui principalmente sobre se a Ucrânia será capaz de ter seu próprio programa de ataques de longo alcance. É disso que se trata, no fim das contas. E, neste momento, eles não têm um programa viável. Eles têm alguns projetos, mas não foram muito bem-sucedidos. Seus mísseis não são muito avançados tecnologicamente, são fáceis de interceptar e frequentemente erram os alvos. Então, para mim, neste momento, isso não é uma grande ameaça, mas é algo que deve ser discutido nas negociações. Sabe, eu tenho trabalhado bastante analisando como seria uma política de não alinhamento ou neutralidade armamentista para a Ucrânia. Tem um grande relatório que será publicado em cerca de 1 mês e meio sobre esse tema. E eu realmente acredito, com base na minha pesquisa, fazendo análise de campanhas e conversando com pessoas de todos os lados dessa questão, que existe uma versão de uma Ucrânia armada que poderia ser segura sem representar uma ameaça ofensiva à Rússia de forma alguma. Acho que esse deveria ser o objetivo. Mas, para chegar a essa discussão, para realmente definir como isso seria, por exemplo, todas as partes se sentem à mesa juntas. Ainda nem chegamos a esse ponto. Sim, porque também se trata simplesmente de reconhecer o dilema de segurança. Ou seja, se o México, por exemplo, estivesse analisando como reforçar sua segurança, eu certamente não os aconselharia a colocar armas chinesas de longo alcance em seu território,
porque na verdade isso diminuiria enormemente sua segurança. Mas, é claro, é difícil realmente reconhecer as preocupações de segurança do oponente, especialmente quando se está no meio de uma guerra. Normalmente, esse não é o momento em que a empatia pelo adversário está mais forte. E isso também se aplica ao lado russo. Eles nem sempre parecem levar em conta que, embora vejam a OTAN e a Ucrânia como ameaças existenciais, a Ucrânia também está em um conflito existencial. A Ucrânia pode desmoronar se essa guerra se prolongar demais. Sabe o que quero dizer? Desculpe. Não, eu só ia dizer que acho que é aqui que os Estados Unidos e a Europa podem desempenhar um papel, ajudando a reduzir essa lacuna, sabe? Reconhecendo que talvez nem toda a Europa, talvez a Europa como um todo, veja a Rússia como tendo preocupações legítimas de segurança. Mas eu realmente acho que o governo atual reconhece que esse conflito tem pelo menos algumas raízes legítimas. Não que alguém ache que a Ucrânia fosse atacar a Rússia, mas que a expansão da OTAN e o esforço contínuo para integrar a Ucrânia à aliança, a parceria estratégica entre os Estados e a Ucrânia e assim por diante, enviaram sinais a Moscou de que isso iria acontecer, que a Ucrânia seria integrada ao bloco militar ocidental. E isso era inaceitável. Então eu acho que, pelo menos na administração atual, isso é reconhecido e isso talvez possa ajudar a aproximar os dois lados. Agora temos pessoas na administração que entendem as raízes do conflito de uma forma que eu não acho que a administração Biden estava disposta a reconhecer. Eles basicamente descartaram as preocupações de Putin e nem sequer estavam dispostos a falar sobre elas. Não estou sugerindo que a administração Biden devesse ter cedido a tudo que Putin pediu, mas pelo menos ter uma discussão sobre o assunto parece que poderia ter sido um caminho diplomático útil para evitar a guerra desde o início. Bem, é aí que surge o problema com qualquer tipo de compromisso, porque esse conflito não está acontecendo em um vácuo. Ele já dura há mais de 30 anos. Se você se lembra dos anos 90, quando estávamos conversando com os russos, eles não queriam a expansão da OTAN, então chegamos a um compromisso. Tudo bem, vamos criar a parceria para a paz, que não significava adesão. Mas aquilo que deveria ser um compromisso acabou se revelando uma enganação. A parceria para a paz se tornou um trampolim para a expansão, não uma alternativa. Portanto, qualquer medida parcial ou garantia de segurança limitada será vista não como um novo status quo, mas simplesmente como um obstáculo temporário no caminho rumo à fronteira russa. Então, o meu ponto é que o nível de confiança em Moscou basicamente caiu a zero. Neste momento, é muito difícil encontrar qualquer terreno comum, mas eu concordo bastante com o que você disse. Eles poderiam chegar a algum tipo de acordo sobre a arquitetura de segurança europeia. Acho que discutir exatamente onde a fronteira passa se torna algo secundário, mas fico feliz que você tenha mencionado a Europa e os Estados Unidos, porque sob Trump, é claro, ele parece... Bem, pelo menos às vezes eu fico em dúvida, porque ele chama isso de ambiguidade estratégica. Ele não quer que ninguém saiba o que está pensando, o que é compreensível, mas eu não tenho certeza do que ele está pensando. Mas para o restante de Washington, e definitivamente para os europeus, não parece que eles estejam dispostos a abrir mão da Ucrânia como aliada. Talvez não uma aliada forte, mas pelo menos um proxy. Em certo momento, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que deveríamos apoiar a Ucrânia, porque se a Ucrânia vencer, teremos um exército ucraniano experiente em combate, com centenas de milhares de homens, que essencialmente conterá a Rússia indefinidamente. Eles não usaram a palavra perpetuidade, mas foi mais ou menos isso que quiseram dizer. Essa seria a base da arquitetura de segurança europeia, usando os ucranianos como uma espécie de muralha para manter as hordas russas afastadas. Agora, não parece que os europeus queiram desistir desse objetivo.
Na verdade, se a Ucrânia fracassar, os ucranianos começarão a guardar rancor. Quero dizer, já ouvimos pessoas como Arestovich ou Yulia Tymoshenko argumentarem que os europeus estão usando eles. E sabe, se agora você tem uma Rússia vingativa e irritada, uma Ucrânia se sentindo traída e uma Europa em declínio econômico, político e social, isso parece uma receita para o desastre. Acho que muitos líderes europeus veem que continuar usando os ucranianos como um intermediário, se não em uma guerra direta, pelo menos como uma forma de equilibrar os russos, é algo de que eles realmente não conseguem, irmão. Sim, quero dizer, eu concordo com isso. Acho que a Europa tem agido um pouco como um obstáculo a qualquer tipo de acordo de paz ou mesmo a um processo de paz. Eles reagiram de forma muito negativa a qualquer tentativa de Trump de conversar com Putin ou de tentar encaminhar o fim da guerra. Acho que parte disso é uma questão de ganhar tempo. Eles sentem que precisam de mais tempo para se rearmar. Estão preocupados que, uma vez terminada a guerra, a Rússia reconstrua suas forças armadas e venha atrás da OTAN em seguida. Eu não compartilho dessa visão. Não acho que a Rússia tenha qualquer intenção de atacar a OTAN em um futuro próximo, mesmo depois de se reconstituir. Acho que há uma percepção na Europa de que se rearmar é de extrema importância. E quanto mais a guerra se prolonga, mais tempo eles têm para isso. Ter a Ucrânia como uma zona de contenção endurecida pela guerra é um bônus. Também acho que isso tem sido um obstáculo à paz. A Europa impôs condições irracionais. Eles incentivam Zelensky a continuar fazendo exigências maximalistas. Toda vez que Trump meio que corta Zelensky, ele corre de volta para a Europa e pede mais apoio. E eles dão. Eles prometem apoio, mas não está claro para mim o que estão oferecendo neste momento. Eles não têm mais armas e restam poucos recursos financeiros. Eles indicaram que precisam das armas para sua própria segurança agora, devido às incursões de drones e outros tipos de ameaças. Então, acho que isso representa um limite tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Sabe, certamente há alguns que continuam vendo a Ucrânia como um valioso intermediário. Acho que o governo Biden via a guerra na Ucrânia como útil para enfraquecer a Rússia, para desgastar um adversário. Especialmente diante da crescente preocupação com o poder militar chinês. Não tenho certeza se o governo atual vê a situação dessa forma. Acho que eles ficariam satisfeitos em encerrar a questão da Ucrânia e se concentrar em outras coisas. Acho que há um desejo de encerrar isso de uma forma que pareça positiva. Sabe, acho que Trump está preocupado com a Ucrânia, uma situação do tipo Afeganistão, em que ocorre um grande colapso e ele acaba sendo culpado, como Biden foi culpado pela retirada extremamente caótica do Afeganistão. Mas não acho que haja muitas pessoas na administração com essa ideia de usar a Ucrânia como um proxy de longo prazo. Em vez disso, acredito que o desejo é encerrar essa questão para que possam seguir em frente com outras coisas. Normalizar as relações com a Rússia e reequilibrar a relação transatlântica, que são suas duas principais prioridades em relação à Europa. E eles têm sido hesitantes em avançar em qualquer uma dessas frentes até que a guerra na Ucrânia esteja encerrada, porque a aparência é simplesmente ruim demais. Politicamente, parece terrível trabalhar para normalizar as relações com a Rússia, enquanto a guerra na Ucrânia ainda está se intensificando. E ainda há quem se preocupe que se os Estados Unidos reduzirem demais sua presença na Europa, enquanto essa guerra continua, isso também cria riscos para os interesses norte-americanos. Eu não compartilho dessa visão específica, mas é algo que ouvi amplamente em Washington. Então, acho que eu dividiria a Europa e os Estados Unidos aqui. Eles têm visões um pouco diferentes da situação quando se trata do uso de longo prazo da Ucrânia como um país intermediário. Sim, eu deveria ter acrescentado isso. Acho que na Europa, uma das principais preocupações é que assim que a guerra na Ucrânia terminar, os Estados Unidos farão as malas
e partirão para regiões mais interessantes do mundo. Para pessoas contidas como eu, gostaríamos que eles arrumassem as malas, voltassem para casa e depois reduzissem as forças armadas, eliminando-las. Então, na sua opinião, você acha que os Estados Unidos já deveriam começar a reduzir sua presença na Europa, mesmo antes do fim da guerra na Ucrânia? Eu simplesmente não acho que seja necessário. Quer dizer, acho que pelo menos daria para retirar as forças que Biden enviou em 2022. Não acho que elas sejam mais necessárias. E acredito que também seria possível fazer cortes adicionais nas forças terrestres e aéreas dos Estados Unidos. Acho que simplesmente não são mais necessárias para dissuadir a Rússia neste momento. Na verdade, são menos necessárias do que antes. A Rússia está militarmente enfraquecida. Mesmo que a guerra terminasse hoje, ela não conseguiria se reconstituir por 5 a 8 anos e representa muito pouca ameaça à OTAN neste momento. Quer dizer, se você olhar apenas para o número de forças que, segundo estimativas públicas, ainda estão localizadas em bases próximas à Finlândia e aos estados bálticos, são poucas. Não está nem claro para mim que seria necessário o uso de forças dos Estados Unidos se a Rússia fosse insana o suficiente para tentar invadir a Estônia agora. Então, para mim, faz sentido retirar as tropas tanto porque elas não são necessárias, quanto porque isso enviaria um sinal realmente claro à Europa de que desta vez os Estados estão falando sério, que não estamos mais jogando esse jogo em que dizemos que a Europa precisa fazer mais e mesmo assim continuamos lá. A única maneira de realmente, eu acho, forçar a Europa a assumir a responsabilidade por sua própria segurança é de fato retirar as forças dos Estados Unidos e fazer mudanças institucionais na OTAN para dar aos europeus papéis de liderança. Não estou sugerindo que tudo isso aconteça no próximo ano, mas para mim esse seria o objetivo em um período de 4 a 5 anos. Houve um artigo da Reuters dizendo que o presidente Trump disse aos europeus, no final de agosto, que os Estados Unidos estavam começando a reduzir um pouco sua presença nos estados bálticos. E de repente surgem todas essas histórias sobre drones russos perto de aeroportos, prédios do governo e instalações militares. Mas sempre que fazem prisões, há sempre alguns alemães ou, bem, você sabe, nenhum russo de fato. Então não sei, muita coisa parece falsa. Provavelmente você viu o jato interceptado, o jato da Terra das Maravilhas, que acabou sendo falso. Então, obviamente, há um incentivo aí, o reconhecimento de que se você cria uma ameaça de escalada, pode efetivamente constranger ou pressionar o presidente americano a não reduzir sua presença. Mas eu acho que para os europeus, como usamos o dinheiro que tomamos dos russos, temíamos que os americanos fossem embora. Acho que no fim das contas, com o fim da guerra, isso se torna quase uma ameaça. E é por isso que foi um pouco bem estranho quando Trump disse que não haveria Tomahawks. Quero dizer, seriam mísseis operados pelos americanos que poderiam carregar uma ogiva nuclear. E os russos disseram que reagiriam como se realmente carregasse uma. Então estamos nesse ponto em que quando os Estados Unidos dizem que não vão enviar esses mísseis, em vez de comemorar, eles entram em pânico. Isso mostra o estado mental das elites políticas que temos aqui. Eu só quero te perguntar também, do lado ucraniano, você mencionou uma falta de disposição em aceitar a realidade. Quero dizer, você pode ter duas razões para isso. Uma poderia ser quase como uma mentalidade de bunker, uma situação psicológica em que há defensividade, em que toda crítica é vista como um ataque. Surge o pensamento de grupo, ninguém pode desafiar a crença compartilhada. Mas também é, até certo ponto, os europeus, e acho que em menor grau, os americanos, dando falsas esperanças aos ucranianos. Sabe, lute mais um dia e sua próxima Wunderwaffe virá. E talvez nós apareçamos para salvar o dia. Como você avalia isso? Em quais áreas você acha que eles estão sendo mais ilusórios em seu modo de pensar? Quer dizer,
Eu definitivamente acho que é uma combinação dos dois. Há um certo sentido em que realmente se acreditava que a promessa dos Tomahawks era genuína. Mas para mim, isso nunca foi real, até porque não há realmente nenhuma maneira de eles lançarem esses mísseis. Não existe uma solução de curto prazo para isso. Então, para mim, tudo isso foi um jogo desde o começo. Acho que há uma esperança de que os Estados Unidos continuem fornecendo armas, de que exista algum estoque secreto sobre o qual ninguém falou ainda, de que as declarações sobre os estoques norte-americanos estarem baixos não sejam verdadeiras e de que a Europa vá fornecer mais dinheiro, que isso seja real. A esperança deles aqui é que possam ampliar a guerra, que de alguma forma consigam mais apoio dos Estados Unidos, mais apoio do Ocidente. Outro ponto em que acho que há um certo pensamento mágico, ou pelo menos informações equivocadas, é em relação à economia da Rússia. As pessoas dizem que a economia russa está à beira do colapso, o que simplesmente não é verdade. A situação econômica está mais difícil do que antes, mas não está à beira do colapso. Portanto, acredito que há uma falsa esperança sendo alimentada pelos americanos e pelos europeus. Ao mesmo tempo, acho que há informações erradas ou uma disposição em acreditar em uma visão excessivamente otimista sobre como será o futuro da Ucrânia. Acho que a campanha de ataques de longo alcance é um bom exemplo aqui. Fala-se muito sobre como eles destruíram 20 ou 40% da infraestrutura de petróleo da Rússia. Mas então você olha para o que a retaliação russa a essa campanha fez na Ucrânia. Ela destruiu algo em torno de 60% da infraestrutura de gás e interrompeu o fornecimento de energia e água em várias cidades. Então, minha pergunta é, quem está realmente vencendo essa campanha? Não dá para olhar apenas para os sucessos ucranianos sem considerar os custos que a retaliação russa impôs à Ucrânia. Acho que isso acontece porque a alternativa de parar de lutar parece tão politicamente e moralmente inaceitável que eles continuam acreditando nessas narrativas falsas, tanto vindas de sua própria liderança de inteligência e militar, quanto de fora. Bem, nós também temos essa situação na Europa. Quero dizer, as notícias nos contam sobre filas de gás em Moscou, que não existem, sobre um colapso econômico iminente baseado em bobagens e sobre níveis de baixas que supostamente favorecem os ucranianos. Até a história dela é de que a Ucrânia está vencendo e que a Rússia tomou apenas 1% da Ucrânia. E sabe, todas essas narrativas falsas parecem feitas para mobilizar o público a continuar apoiando a guerra só mais um pouquinho. Esse é o objetivo. Mas também, uma coisa que nossa mídia ignora completamente, porque vai contra a narrativa da guerra, é a oposição à guerra na Rússia. A última pesquisa Gallup que vi mostrava que 79% queriam negociações imediatas. Isso é algo que nenhum político europeu quer mencionar, porque estamos ajudando a Ucrânia. A história que nos contam é que todos os ucranianos querem continuar lutando, que tudo o que precisam são os meios e lutarão até o fim amargo. É mais ou menos isso que estamos vendendo ao nosso povo aqui. Mas eu sei que você se encontrou principalmente com as elites políticas em Kiev. Qual é a impressão que você tem da crescente oposição, tanto política quanto na sociedade civil? Quer dizer, eu realmente acho que há um cansaço real com a guerra e um desejo de que ela acabe. Acho que isso existe ao mesmo tempo em que algumas das concessões ainda parecem inaceitáveis. Então, sim, eles querem negociações imediatas, mas acho que se você perguntar às pessoas, você estaria disposto a abrir mão do restante de Donetsk? Elas diriam que não. Então, ainda há, sabe, pessoas lá com quem conversamos, não falamos apenas com elites políticas, também conversamos com outras pessoas, tivemos conversas no hotel e coisas assim. Havia uma distinção entre, sabe, a ideia de uma paz justa, que eles ainda meio que esperam que exista, em que a Rússia seria punida pelo que eles veem como uma invasão ilegal e não provocada.
Essas são as palavras dos ucranianos, não as minhas. E o que é realista? Então, embora eles queiram negociações e as pessoas estejam cansadas e queiram que a guerra acabe, alguns dos termos do que será, em última instância, a paz ainda são inaceitáveis ou difíceis de aceitar. E sim, houve protestos. As pessoas ficaram muito irritadas com as quedas de energia e água em Kyiv quando isso aconteceu na semana passada, e houve protestos por causa disso. Então, há um aumento da inquietação e um desejo crescente de que a guerra termine. Mas não tenho certeza se a maioria da população já chegou ao ponto de não punir seus próprios líderes políticos por aceitarem um acordo inaceitável. E, sabe, isso pode ser verdade de qualquer forma. Pode ser que não importa qual acordo seja aceito quando chegarmos lá, a liderança política acabe sendo destituída. E por essa razão, eu realmente acho que a narrativa que qualquer líder ucraniano terá de vender é a de que essa paz foi, de certa forma, imposta, não plenamente aceita. Caso contrário, será politicamente tóxica demais. Essa é a minha avaliação pessoal. E eu acho que em qualquer guerra, o único momento em que realmente se chega à paz é quando todos concordam que o acordo sobre a mesa, por pior que seja, é melhor do que continuar lutando. E acho que estamos chegando lá, mas ainda não chegamos completamente. Essa é meio que a triste realidade, a relutância em abrir mão de Donetsk porque os russos ainda não a capturaram. Isso também implica que a paz poderia vir se a guerra continuasse por mais um tempo e a Rússia a conquistasse. Mas é claro, até lá, eles também terão tomado territórios em outras regiões. Haverá mais destruição da infraestrutura ucraniana, mais homens mortos, mais pessoas fugindo do país. E toda a capacidade de realmente se recuperar, bem, de construir em algum momento, se reduzida. Mas em termos de como isso é visto, como eles veem a situação no campo de batalha, além dos russos começarem a avançar em maior velocidade. Os problemas dentro das próprias fileiras são evidentes, porque, sabe, eles não estão conseguindo muito recrutamento voluntário. Há mais, pelo menos parece haver mais. Novamente, eu acompanho principalmente os canais ucranianos no Telegram e tenho a impressão de que há mais consciência e oposição às táticas de recrutamento mais brutais que estão usando, como arrastar pessoas das ruas. Estamos vendo mais deserções, rendições e não exatamente desorganização, mas pelo menos algum recuo das linhas de frente. Unidades se retirando sem esperar a aprovação de seus comandantes. Quer dizer, você tem tudo isso, parece que está ficando um pouco mais desorganizado. Isso é algo que quero dizer, é causado em grande parte, eu acho, pela falta de pessoal e de equipamentos, mas também por uma visão pessimista sobre o rumo da guerra. Isso faz parte da preocupação, ou eles têm algum plano para resolver esses problemas? Porque isso pode ter um efeito em cascata sobre outras questões também. Não se falou muito sobre isso. Quero dizer, há um reconhecimento de que existe um problema de mobilização, que eles não conseguem recrutar forças rápido o suficiente e que a taxa de deserção é incrivelmente alta. Vi um número em torno de 250 mil deserções. Quer dizer, isso é cerca de 25% do tamanho suposto do exército ucraniano. Então é enorme. Acho que há um reconhecimento de que isso é um problema e não apenas de curto prazo. É também de longo prazo. Eles perderam uma grande parte da população que se mudou para o exterior. Muitos jovens, especialmente homens jovens abaixo da idade de mobilização, foram embora e eles não sabem quantos vão voltar. Então, isso não é apenas um problema de curto prazo. É um problema de longo prazo, mas eles não têm uma solução para isso. E eu acho que, como veem essa questão como existencial e porque consideram qualquer tipo de concessão agora apenas uma pausa temporária, e qualquer tipo de acordo como algo que os colocaria em risco existencial se não trouxer também esse vínculo político com o Ocidente, há uma sensação de que simplesmente precisam continuar, que não há alternativa a não ser continuar lutando. E sabe, eu concordo com você sobre a questão territorial.
É por isso que digo que a cada dia o acordo piora, e é por isso que vejo as negociações como algo que, se começarem agora, poderia permitir começar a reconstruir boa parte do país. Sabe, alguns sugerem que há uma maneira de certa forma, congelar as linhas de batalha, que eles não precisam expulsar a Rússia, mas podem congelar o conflito como fizeram no domínio marítimo. No domínio marítimo, eles usaram drones, mísseis antinavio e coisas do tipo para basicamente congelar o conflito. Eles conseguem usar as águas, podem usar seus portos, e, portanto, há a esperança de que possam fazer o mesmo em terra e no ar. Eu realmente não vejo isso como algo realista. Eles conseguiram fazer isso em alguns lugares, mas mesmo ali, a mesma lhes está desmanando. E no ar parece-me quase impossível, a menos que se tenha uma quantidade massiva de defesa aérea e interceptores, dos quais, obviamente, há uma escassez global. Então isso me parece irrealista. Sabe, acho que vejo a situação como bastante difícil, e não tenho certeza de que simplesmente tomar o território resolveria o problema. Se a Rússia realmente reivindicasse todo o Donetsk militarmente, isso encerraria a guerra? Acho que abriria muito espaço para negociação por parte da Rússia, mas não sei se isso encerraria a guerra sem que as questões políticas fossem resolvidas. Novamente, acho que até agora poderíamos focar na neutralidade, restaurar a neutralidade e na questão territorial. Você esquece toda a questão de identidade dentro da Ucrânia, como mencionado, a desrussificação. Mas há uma contradição fascinante aqui. Por um lado, teme-se que qualquer solução seja temporária, e com razão. Porque se parecer temporária e as fronteiras forem abertas, o restante da população masculina fugirá. Ninguém voltará se todos sentirem que será algo temporário. Ao mesmo tempo, muitas das propostas sugerem congelar o conflito, cessar fogos temporários. Nenhuma dessas, todas são temporárias por natureza, por definição. Então isso não vai resolver nada. Quero dizer, acho que o que a Ucrânia precisa mais do que qualquer outra coisa é de um novo status quo duradouro, que é, imagino, esse acordo político. Minha última pergunta, porém, é que, obviamente, o que todos estão focando agora é que os Tomahawks não foram entregues. Em vez disso, o presidente Putin e o presidente Trump provavelmente se reunirão em Budapeste para discutir como encerrar esta guerra. Novamente, não acho que a posição russa, o cerne dela, vá mudar muito. Ou seja, a Ucrânia volta a ser neutra, e as concessões territoriais devem ser aceitas. Além disso, outras coisas acontecem. Mas o que você espera disso, afinal? Você dá a impressão de achar que o desejo de Trump pela paz, de acabar com a guerra, é autêntico. Mas quais são, na sua opinião, as expectativas realistas em relação a essa reunião? Porque Trump tentou pressionar os russos, bem, desde o Alasca. Eles tentaram fazer com que os indianos, se juntassem às sanções, ajudassem um pouco com armas. Mas a posição russa não se moveu 1 centímetro. Talvez não se mova, porque toda vez que eles se veem lutando contra uma ameaça existencial, a escalada só é respondida com mais escalada. Então, o que você acha que realmente pode ser alcançado nessa reunião? Bem, quero dizer, de forma pessimista, eu diria que acho que o desejo de paz de Trump é autêntico, mas ainda não vejo uma estratégia real do governo sobre como chegar lá. Está claro que não há interesse em pressionar Putin, e também não há interesse em forçar a Ucrânia a aceitar um acordo de paz realmente ruim. Então ficamos com o status quo, apenas esperando que a realidade do campo de batalha obrigue os dois lados a sentar à mesa. Ainda não chegamos a esse ponto. E talvez isso não aconteça por 6 ou 12 meses. Nesse sentido, essa reunião seria apenas, algo como a cúpula do Alasca, uma troca de opiniões sobre onde as coisas estão e onde ainda existem áreas de discordância.
Então, acho que uma agenda mais positiva que eu proporia para os dois líderes seria focar, talvez, em um caminho diferente, em vez de tentar resolver tudo de uma vez com algum tipo de grande acordo. Voltar à estratégia que parecia estar funcionando um pouco no período de março a abril, que era buscar pequenas vitórias, como o cessar-fogo marítimo e aéreo, e eu proporia um cessar-fogo energético. Para mim, isso beneficiaria ambos os lados ao interromper os ataques a alvos de energia. É algo que claramente está impondo muitos custos à Ucrânia, eu vi isso em primeira mão quando estive lá, e é algo que foi mencionado em várias reuniões, além de também impor pelo menos alguns custos ao lado russo. Sabe, poderíamos debater o quanto. Concordo com você, não há, longas filas nos postos de gasolina, mas isso está impondo alguns custos à infraestrutura de petróleo deles. Então, parar com isso lhes daria algo. Também reduziria a necessidade desse alto nível de compartilhamento de inteligência dos Estados Unidos e de envolvimento em alvos, o que ajudaria a diminuir a escalada desse aspecto do conflito e afastaria um pouco os Estados Unidos disso, o que eu acho que não é útil. Então vejo muitos benefícios. No fim das contas, o conflito será decidido na mesa de negociações e na linha de frente no leste, em Donetsk. Não será decidido por esses ataques de longo alcance. Eles impõem custos, mas não acho que serão decisivos. Então, nenhum dos lados estaria cedendo demais, mas ambos estariam recebendo algo em troca. Isso é algo que eu poderia considerar alcançável, algo que acho que o lado russo poderia estar disposto a ceder, algo que beneficiaria a Ucrânia e algo em que os Estados Unidos poderiam trabalhar. Então, acho que eu proporia isso como uma agenda positiva, algo que eu gostaria de ver surgir disso, embora eu não saiba com certeza se é possível ou se o governo atual está sequer pensando nisso. Sabe, na verdade não sabemos muito sobre quem estará na reunião ou qual será o formato. Então, sabe, sem saber disso, é um pouco difícil projetar o que eu espero da reunião. Mas acho que eu veria isso como um passo realmente positivo, em vez de focar em algum grande pacote que tenta resolver um monte de questões complexas. Como Trump disse, esse é um conflito difícil de resolver. Ele achava que seria fácil. Eu não achava que seria fácil, mas é muito mais difícil do que ele esperava. Então, em vez de tentar resolver tudo de uma vez, vamos tentar reduzir o foco, diminuir a escalada aos poucos e depois avançar para as questões maiores, com negociações reais em nível técnico, ou em um nível abaixo do nível Trump-Putin, sabe, Rubio e Vance, e Lavrov e Ushakov e outros. Você discutiu alguma dessas questões com a liderança na Ucrânia? Por exemplo, os ucranianos estariam dispostos a parar os ataques contra instalações de energia russas e a cessar os ataques ao território russo anterior a 2022. São duas coisas separadas, claro. Mas imagino que, como um passo, se for possível compartimentalizar uma questão. E você conversou com eles, ou ouviu algo deles, sobre a disposição de reduzir um pouco o nível de escalada? Porque, como você disse, nesse momento na Ucrânia, a infraestrutura crítica está sendo destruída e vai levar muitos e muitos anos para reconstruí-la. Sim, então nós não falamos sobre a questão dos territórios de antes de 2022. Falamos um pouco sobre desescalada, como um cessar-fogo aéreo, marítimo ou energético, e havia de fato abertura para isso. Acho que antes de eu ir, Zelensky tinha feito um comentário pedindo um cessar-fogo aéreo unilateral, e achei isso absurdo. Então perguntei a ele sobre isso, mas o que ele quis dizer era apenas um cessar-fogo no ar, como em um único domínio, e não um cessar-fogo total. Foi mais uma questão de tradução. Unilateral significa que os russos não nos atacam. Nós podemos com isso. Essa não era a intenção, segundo as pessoas. Achei que era uma afirmação absurda e pensei, o que isso quer dizer? Isso não vai acontecer. Mas o que se pretendia com isso, pelo menos das pessoas com quem conversamos, várias pessoas com quem conversamos,
Era um cessar-fogo aéreo, como em um domínio específico. Então, acho que isso sinaliza, e ouvimos de outros também, essa ideia de que são coisas que podem ser discutidas. Eles também estão abertos a isso. Sim, mas mesmo assim, você estaria escolhendo uma área onde os russos têm superioridade em defesa aérea. Eles têm as bombas FAB, agora têm domínio de drones. Então, congelar justamente a área onde os russos estão dominando vai ser difícil de justificar. Mas, novamente, isso é só uma sugestão. Você poderia incluir outras coisas nesse pacote, no entanto. Tipo, alguma questão econômica que Trump poderia oferecer. É aí que os Estados Unidos realmente têm influência. Podem oferecer incentivos, não punições. Talvez exista alguma medida econômica que o governo esteja disposto a adotar, ou alguma discussão sobre a arquitetura mais ampla de segurança europeia. E eu realmente acho que, do lado russo, há um reconhecimento de que manter Trump envolvido e não afastá-lo completamente desse processo é muito importante, porque só os Estados Unidos podem oferecer algumas das concessões políticas que a Rússia busca. Então pode haver uma disposição de dar algo a Trump aqui para mantê-lo engajado e disposto a trabalhar com Putin e os russos daqui para frente. Bem, acho que essa tem sido minha maior decepção com o Trump. O fato de eu não ter ouvido muito nos últimos meses sobre a expansão da OTAN e a política de portas abertas. Quero dizer, se isso pudesse voltar a ser discutido. Mas, novamente, não tenho certeza se ele tirou isso da pauta ou se eles estão apenas jogando com cautela. Não tenho muita certeza do que estão fazendo, mas... Bem, eles foram muito criticados por terem tirado a adesão da Ucrânia à OTAN da mesa logo em fevereiro, mesmo que parecesse óbvio para todos que isso não iria acontecer. Mas ainda assim receberam muitas críticas por isso. Então, acho que desde então, talvez eles tenham agido com mais cautela. E certamente, sabe, isso seria uma grande concessão. Ou acho que nem exatamente uma concessão, como estávamos comentando antes, já que parece irrealista que alguém queira adicionar mais território para defender, considerando toda a preocupação que já existe em proteger o território que já faz parte da OTAN. Mas sim, tornar isso público seria algo importante. Então acho razoável que o raciocínio do governo seja o de deixar essa discussão para mais tarde. Bem, já tomei 1 hora do seu tempo, então quero agradecer muito por compartilhar suas percepções sobre as conversas que você teve na Ucrânia. Normalmente não ouço muito sobre o que se pensa por lá, então é realmente fascinante. Muito obrigado. E uma última pergunta. Onde as pessoas podem te encontrar e acompanhar o seu trabalho? Bem, se você me procurar na internet, pode encontrar minha página principal no Defense Priorities e também estou no Twitter como J.E. Kavanagh, então você pode me seguir por lá. Excelente. Bem, obrigado mais uma vez. Obrigado.